Operadores booleanos. Vamos lá, eu vou executar. E agora o método ele vai ser executado é esse cara aqui, certo? Porque agora eu estou chamando ele. Quando eu faço isso aqui, eu estou deixando ele comentadinho lá. Então, olha só, eu estou definindo aqui que o A e o B, um ele é true e o outro ele é falso. O A é verdadeiro e o B não é. E aí, nós temos aqui um operador. Aquele operador é o E comercial. O E comercial, ele vai fazer as duas verificações. Ele vai verificar se isso aqui é verdadeiro e se isso aqui é verdadeiro. E aí, ele vai colocar o resultado aqui, ó. Um é verdadeiro e o outro não é, então ele tem que... As duas condições, elas devem estarem coerentes, iguais, vamos colocar assim, as duas têm que ser verdadeiras, para que ele possa atribuir o valor de true, senão ele vai dar o valor falso. Por exemplo, essa aqui, ó. Isso aqui é um caractere chamado pipe, na qual, no C# ele se refere a ou esta é verdadeira. E aí ele fala, uma delas é. Já esse aqui, que é o ponto, o acento circunflexo pra gente, né? Ele é um cara chamado short. Ou este deve ser... se os dois forem verdadeiros, tanto o A quanto o B, ele vai dar falso. Ele precisa que um dos caras seja verdadeiro para ele ser verdadeiro. Mas quando eu executo essa função aqui, ó, ele retornou true, por quê? Ele está exatamente na condição de que um é verdadeiro e o outro não. Se os dois fossem verdadeiros, ele ia dar falso. Por exemplo, na realidade eu vou criar um outro aqui, ó, para o nosso teste, ó. Bool C igual a falso, tá bom? E vou fazer uma verificação, assim, ó. Bool VF, verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? A. Circunflexo aqui. B. E depois eu vou colocar aqui o V1, VF1 e VF2. Pronto. E aí eu pergunto se o C é igual short de B, beleza? Eu vou parar aqui para a gente entender o comportamento. Vejam só. Se eu passar em cima do VF, ele fala que é true, do VF1. Se eu passar em cima do VF2... Ixi, esse aqui eu nem sei pra onde foi parar. Não dá pra ver. Então, eu vou até fechar aqui para não ficar os dois. Ó, VF1, ele é verdadeiro, e o VF2, ele é falso. Mas vejam só, é muito importante que vocês entendam isso, porque por mais simples que seja, no dia a dia, se você não souber essas coisas, você vai trabalhar tendo ferramentas que fazem coisas mais simples e verificações mais fáceis para você. Infelizmente, só de ver o vídeo, é bem possível que você não consiga entender de bate-pronto, mas faz aí depois, tá bom? O código tá pronto aí, você só precisa ver. O A, ele é verdadeiro, e o B, ele é falso. Isso aqui, o VF1 tá falando verdade. Por que eu tô gastando tempo com este cara aqui? Eu tenho um exemplo para vocês. Quem tem conta no Banco Itaú, por exemplo, mas na realidade todos os bancos, eu não vou falar de agora, mas antigamente, a noção e a referência para você utilizar isso aqui, sabe quando você vai digitar a sua senha no banco e ele coloca assim, ó, 175893, e aí você vai lá e seleciona uma das suas senhas, né? Sei lá, tem 4, 5 números da sua senha, e aí você digita, como é que ele sabe? Ele não sabe, mas na realidade o conceito é esse. Ele vai virar e vai falar assim, ó, vamos ver se a senha dele tá ali com essa e assim por diante, tá? Esse é o short, tá? Esse cara aqui, olha só, o C é falso, o B também. Na hora que ele foi verificar os dois, ele fala, meu, os dois são falsos? Então, esse cara é falso, não pode ser true. Para ele ser true, os dois têm que ser basicamente diferentes. Um tem que dar o verdadeiro e o falso. Mas entendam o conceito, porque senão a gente vai acabar utilizando esse cara aqui, ó. Vocês já sabem que esse aqui é o da negação. Por exemplo, o A, ele tá como true, certo? Quando eu passo para cá, com a negação na frente, o resultado aqui vai ser falso. E aí, nós temos algo para pontuar aqui para vocês, que é bem interessante.
Isso foi o que eu falei na live. Eu falei, mano, você sabe o que é isso e o que é isso? Sabe a diferença? A gente vai fazer aqui agora para vocês entenderem, tá bom? Porque o E comercial ele faz a mesma coisa que esse aqui. A mesmíssima coisa. Ele verifica o primeiro e verifica o segundo. Esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, o resultado é também. E aqui faz a mesma coisa que o ou. Esse é verdadeiro ou este é verdadeiro? Mas então por que nós temos tanto este quanto esse? E aqui eu não preciso nem falar, né? Aqui ele está fazendo a verificação o A igual ao B e está respondendo aqui. O que eu vou fazer para responder essa questão aqui, ó? Este. Não, eu vou deixar eles aqui e vou fazer um cara separado, tá bom? Olha só. Acabou. Novo resultado. Beleza? E vou falar, ó. Condição 1, verdade. E vocês vão saber que isso aqui é condição, se é verdadeiro ou não, tá bom? Só vou colocar condição 1, senão vai ficar muito grande ali e a gente não vai conseguir ver. Condição 2. Beleza? Só que isso aqui eu vou criar a função, tá bom? Porque eu quero... As funções não estão criadas, por isso que está como erro aqui. O que eu quero? O primeiro... Não, vamos criar logo as duas funções. Vou colocar aqui em cima. Indifere o local onde é que está a função, se está em cima, se está embaixo. Só quero deixar fácil acesso aqui, tá? A gente tem que retornar um bool. Nós vamos criar o primeiro. É importante isso, prestar atenção, hein, gente. Ó, eu só vou colocar aqui, ó, return true. Tá bom? E eu vou fazer o segundo aqui. Condição 2. E vou colocar return false. Outra coisa que eu vou fazer é console.writeLine. E eu vou colocar assim, ó, executei a condição 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, executei a condição 1. E vou fazer os meus testes aqui, ó, condição 1, condição 2. Vou fazer isso aqui também, só que agora nessa forma. Vou deixar assim, ó. Eu ia deixar aqui um cara, mas não vou não, porque eu vou colocar aqui, ó, console.readKey. Vou executar. Ia colocar um breakpoint, mas não vou. Porque tem, né? Aqui, beleza. Ó, primeiras duas linhas, ele entrou lá no método e registrou, ó, executei o código 1, executei o código 2. Basicamente, aqui, eles fizeram identicamente a mesma coisa. Concordam comigo? O nosso... Vamos se ater só as duas primeiras linhas, que é essa aqui, ó. Ele entrou na condição 1, executou, depois entrou na execução na condição 2 e executou também. Veio aqui, a gente não consegue verificar, tá, o debug, porque a gente está travado aqui, ó. O console está esperando uma tecla, então eu vou apertar, beleza? Ele veio aqui e falou, ó, isso é falso, e isso é falso. Por quê? Porque ele está perguntando se este e este são verdadeiros. E na realidade a condição 2, vamos até lá, a condição 2 está retornando falso. Certo? Mas a verificação foi que ele executou os dois métodos. Ele executou este método e executou este método. Eu vou executar primeiro o 2. E por último, o 1. Olha só. Olha só a diferença. Neste caso, ele executou a condição 2. Depois, a condição 1 também está executada aqui. Na outra linha, ele executou a condição 2 e não estamos vendo a condição 1. Como é que eu posso deixar claro aqui? Vamos lá. Ó, eu vou escrever aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Condição 1 retorna true. Condição 2
retorna falso. Beleza? Acho que agora vai ficar... E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aquele primeiro que a gente fez, que primeiro a gente fazia o teste da condição 1 primeiro, e depois da condição 2, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ou seja, vamos fazer todos os testes ao mesmo tempo aqui. Não só isso, o que eu vou fazer? Para que a gente possa ver a diferença dos resultados. Eu vou colocar assim, ó, console.writeLine, teste 1. Esse aqui é o teste 2. Ó, o teste 1 é com um e-comercial. O teste 2 são com 2 e-comerciais. 3, que é o inverso. A gente está testando primeiro a condição 2, com um e-comercial. Vou deixar separadinho também no código para que a gente possa ver. E aí eu estou fazendo o teste 3 com 2 e-comerciais. Vou executar. Ótimo. E quando você está desenvolvendo o teu projeto, imagina que você está desenvolvendo uma leitura de milhões de linhas e faz várias verificações, e muitas vezes você só faz porque você sabe que esse e-comercial ele faz as verificações de um cara, de outro cara. Ele vê assim e fala, olha, vê se esse e esse é verdadeiro, certo? Este e este é verdadeiro. Ele está fazendo essa condição. Esse cara é verdadeiro e esse é verdadeiro. Só que, se vocês pararem para analisar, uma das condições, ele não faz os dois testes. E a condição é essa aqui, ó. Por quê? O primeiro operador, ele sempre vai testar, vai realizar os testes das duas condições. E quando eu falo duas, a gente pode ter diversas aqui, ó. Eu posso meter comercial aqui e colocar. E se um for maior que isso, o que for código binário aqui, eu posso sair colocando condição, tá? Binário quer dizer se vai retornar true ou false aqui, tá? E depois ele vai fazer esse agrupamento para saber se está certo, se está errado, se é verdade, se é mentira e assim por diante, para poder colocar aqui na tua variável. É lógico que a gente está falando variável, logo mais eu vou mostrar para vocês definições das quais a gente toma baseando-se com esses itens que a gente vai tomar decisões. Gente, por que que este cara aqui, ele executou o primeiro e não executou o segundo? Porque quando você utiliza um e-comercial, ele só vai executar uma função. A primeira é uma negação, é um false. Vamos fazer de uma forma que fique mais claro, porque eu estou notando que está ficando confuso. Para não ficar confuso, vou colocar aqui no bolso. Eu vou executar, e aí vocês vão entender. Realizar só o teste 3 com o primeiro e-comercial, beleza? Eu tenho duas funções, cada uma delas vai trazer true ou false, para que eu possa dizer qual é o resultado da variável lá em memória, novo resultado. Vou dar F11, ele vai executar a primeira condição e vai falar, ó, o primeiro é falso. Eu aperto F11, ele vai executar a segunda função. E agora ele sabe que é true. E aí ele volta e fala, cara, isso é falso. O primeiro e-comercial, nesta condição, vocês concordam comigo que ele, de certa forma, ele é burro? Porque eu estou fazendo uma verificação. Isso aqui é verdadeiro e isso é verdadeiro? No primeiro ele fala, não, isso é falso. Por que ele testou o segundo? Aí nós temos o operador EE. Dois E's comerciais. Condição 2, ele fala, cara, é falso. Vou apertar F11. Ele nem foi para a segunda função. Ele nem foi. Por quê? Ele já entende que, cara, se você vai comparar duas coisas e a primeira é falsa, não importa se a última é verdadeira. Essa condição não vai ser condicionada a eu retornar um valor verdadeiro. Por que eu estou mostrando isso? Eu dei um exemplo, mas quando vocês estiverem no dia a dia, trabalhando, tomando decisões, isso aqui é uma coisa não só de performance, mas vamos dizer que você esteja executando alguma função depois da qual não chega nem a ser necessário. E aí, se você conhecer os operadores, você vai entender que não vale a pena, neste caso, de resolver utilizar um operador, você pode utilizar um outro operador, mesmo ele sendo só a duplicação dele. E no caso, nós temos aqui um E e dois E's comerciais.